Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Paulo fala uma coisa de forma tão clara e ele diz que as pessoas não suportarão a verdade, mas buscarão aqueles que falam aquilo que elas desejam ouvir, que querem ouvir, que agrada o seu coração, que satisfaz os seus desejos e que mantém ela de maneira, vamos dizer assim, com a consciência livre e tranquila acerca do seu pecado, pois o que deseja é simplesmente cumprir um ato religioso, uma expressão de religiosidade que não tem nada a ver com o reino de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 3 ao 5, ele afirma: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que a gente precisa entender é isso. No final dos tempos, ou seja, e vivemos isso, as pessoas, muitas, não estão interessadas na verdade e nem no conhecimento de Deus, mas no alívio de consciência e de uma atitude religiosa. Cumpriu a obrigação religiosa, pronto, está resolvido. Não querem nada que os acuse, que os leve a repensar e a reposicionar das suas vidas, pois estão satisfeitos com o que vivem, da maneira como vivem, e acham que é isto suficiente para resolver a sua questão com Deus. Acha que as ofertas, alguns sacrifícios, são suficientes e que Deus irá se agradar daquilo que está fazendo. Não se trata disso. A gente precisa entender uma coisa. Nós não podemos nos deixar convencer por essas pessoas e falar o que elas desejam ouvir, e nem podemos ser este tipo de pessoa que buscam somente aquilo que queremos ouvir. Nós precisamos entender. Não podemos ter ouvidos moucos com relação à vontade de Deus. A nossa salvação não depende de nós, é obra de Deus. Nós somos salvos pela graça, por meio do que Cristo fez naquela cruz em nosso favor, para que nós recebêssemos o perdão, de maneira que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, recebemos a propiciação e a justificação, por meio da obra de Cristo em nosso favor. Para quê? Para vivermos o reino de Deus na terra, para andarmos segundo a vontade de Deus, praticando obras que revelam o reino de Deus, que expressam a justiça e que glorificam a Deus neste mundo. Nós precisamos entender isso. Não temos outro propósito nem outra maneira de viver. Somos chamados para vivermos como Cristo, ou seja, para negarmos a nós mesmos, para tomarmos a cruz e para seguirmos o modelo de Cristo. Isto quer dizer, para santificarmos o nosso proceder, para nos despirmos da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Mas precisamos entender que a obra de Deus é uma obra que nos regenera de forma plena. Nós somos feito um novo ser. Recebemos um novo coração. Recebemos da mente de Cristo. Somos coparticipantes da natureza divina e que devemos viver neste mundo como um filho de Deus. É isto que nos conduz à vida, à piedade e à expressão plena do reino de Deus. Por isso, não podemos ser do tipo de pessoas que não suportam a verdade, mas devemos buscar o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, da sua vontade, conhecimento do Pai, para sermos imitadores de Cristo, para vivermos neste mundo como Cristo, plenos de Cristo, revelando a vontade de Deus, como sacerdotes de Deus, compromissados com Deus, expressando toda a devoção a Deus. Todo o nosso compromisso é com o Pai, com o reino de Deus. Não se trata de religião, mas de uma maneira de viver que a gente revela o reino de Deus em tudo que nós estamos fazendo, que demonstram o amor de Deus, a graça de Deus, a benignidade, a longanimidade, a justiça do reino, a equidade, ou seja, não andamos segundo o fruto da carne.
mas andamos segundo o fruto do Espírito. Quando nós somos egoístas, arrogantes, hipócritas, gananciosos, quando temos a tendência facciosa, nós estamos andando segundo a carne, segundo a forma de pensar deste mundo. E isso não tem nada a ver com o nosso Deus, com o seu reino e nem com sua vontade. Podemos falar de Deus, mas não temos nada a ver com ele. Que nós precisamos entender. Queremos viver o reino de Deus, experimentar a sua salvação, nós precisamos seguir o modelo de Cristo, ensinar sobre isso e viver de forma plena isso. Não podemos ser hipócritas religiosos, mas expressão viva de Cristo neste mundo. O bom perfume, uma carta viva que revela o reino e manifesta a glória de Deus neste mundo. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e andar na vontade de Deus, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.